Fala galera! Hoje aqui no Resumindo Filmes, iremos adentrar ainda mais nos bizarros contos da série antológica Creepshow. Dessa vez, veremos mais duas histórias. Uma sobre um menino fissurado por filmes de terror, tendo monstros como amigos, e um tio lunático dentro de casa. E na outra, uma entidade infiltra-se em uma emissora de televisão. Caso 1. Criança Modelo. A história começa com um filme preto e branco, que ainda dependia das caixas de diálogo por não possuir áudio. Vemos uma garota amarrada em cima de uma bancada de ritual. De repente, um personagem que remete muito ao Indiana Jones entra em cena. A mulher pergunta como ele havia encontrado e o homem fala que apenas seguiu uma pilha de cadáveres. Ele então começa a soltá-la quando é atacado por uma espécie de múmia que o arremessa contra o chão. O homem se recupera e saca um revólver disparando vários tiros em sequência no monstro, que não esboça nenhuma reação. A criatura o agarra e o arremessa novamente contra a parede, junto à garota que havia se soltado sozinha. Assim que a múmia iria atacar novamente, uma espécie de peixe humanoide aparece e os dois começam a brigar. Quando de repente tudo se congela ao ouvirmos a voz de uma mulher chamando por Jojo. Vemos um garoto vestido de Drácula pintando alguns monstros no quarto. Sua mãe, June, chega e pergunta o que o garoto estava fazendo, pois ela estava o chamando há bastante tempo. O menino pede desculpas, pois estava ocupado terminando de pintar o monstro. Sua mãe conta que sua tia Barb havia chegado. O garotinho pergunta meio aborrecido se seu tio Kevin tinha vindo junto, e sua mãe responde que sim. Os dois descem e sentam à mesa para jantar. Na mesa, seu tio diz que o Halloween era apenas em outubro, mas sua mãe explica que naquela casa sempre era dia das bruxas, e pergunta se Jojo queria suco. O pequeno vampiro faz um gracejo por estar vestido de Drácula, dizendo que não bebe suco. Mas Kevin logo pergunta o porquê de não beber suco, se foi a primeira coisa que os astronautas beberam na Lua. Barb explica que o garoto estava apenas brincando, pois amava tudo de terror, ao qual seu tio afirma ser tudo uma porcaria. Joe pede para se levantar, e o homem fala que não se importa. Mas a mãe barra o garoto, dizendo que seus tios tinham um pedido a fazer. Sua tia pergunta ao garoto se ele se importaria dos dois ficarem um tempo ali para ajudar sua mãe, que estava passando por uma fase difícil. O garoto nem responde, apenas sai correndo para o quarto, deixando todos na mesa sem jeito. Enquanto tirava a maquiagem, sua mãe chega na porta dizendo que estava tudo errado, pois o Drácula não se via no espelho. Ela vai até o menino e o ajuda a limpar o rosto. Assim que passa o pano sobre seu olho, o garoto solta um gemido, o que faz ela perceber que ele estava escondendo um olho roxo. Ela pergunta quem tinha feito aquilo e os dois se sentam na cama. A mulher pede para Jojo não falar mais de monstros na escola, pois estava ficando sem amigos. Mas o menino rebate dizendo que já tinha todos os amigos que queria, se referindo aos monstros do seu quarto. Após isso, o menino questiona sua mãe sobre a razão de seus tios estarem se mudando para lá. A mulher então explica que seria apenas até ela terminar a quimioterapia, e que seria bom, pois o seu tio Kevin precisava se reerguer. O garoto chama o homem de fracassado e sua mãe ri. Ela desconversa perguntando o que iriam assistir na máquina do tempo, e pede para ele pôr um filme enquanto ela faz a pipoca. Assim que sai do quarto, ela começa a tossir sangue, e logo vemos os dois assistindo a um filme em preto e branco. Jojo questiona a June sobre o porquê dela chamar o projetor de máquina do tempo, e a mulher responde que é pelo fato do filme transportá-los para diferentes épocas e momentos, como por exemplo, fazendo ele se lembrar com quem estava quando viu seu primeiro filme de terror. O garoto responde que estava com a sua mãe, e ela prossegue falando que sempre que ele ligar aquela máquina, estaria com ela, independente do momento, e que os dois ficariam juntos para sempre. O tempo passa, e assim que o filme acaba, Jojo vê June desacordada. Ele a cutuca e chama por ela, mas não vê qualquer reação. O garoto então se deita melancólico no colo de sua falecida mãe. A próxima coisa que vemos é o funeral da mulher. Vemos todos indo embora, um a um, sobrando apenas o pequenino. 3 meses depois, sua tia estava arrumando o jardim, quando Kevin chega perguntando por Jojo. Barb diz que deixou ele dormir até mais tarde, pois era sábado. Mas o homem fala que era dia de limpeza, e ele deveria estar vendo porcarias de terror até tarde. A mulher pede para ele ser mais legal, mas o homem rebate dizendo que o garoto estava virando um esquisitão, e estava sendo incentivado para isso. Kevin vai até o quarto do menino, abre a porta perguntando se o garoto estava cheirando cola, mas Joe diz que estava consertando um de seus bonecos de ação. O homem entra no quarto e diz que sabe o que o garoto tem, e começa a procurar por revistas de entretenimento adulto embaixo de sua cama, onde encontra apenas uma revistinha de Creepshow, sendo uma bela referência, e dizendo estar decepcionado, pois nessa idade ele deveria gostar de garotas. Logo em seguida, ele segue dizendo que sabia que Jojo não gostava dele, mas que seu primo Gary também não gostava, pois o que ele fazia era transformar meninos em homens, e era isso que ele iria fazer com o garoto. E conta que o primeiro passo seria tirar tudo que era de terror de seu quarto. O menino pergunta o porquê, e o homem explica que faria pois ele queria, e que foi muito difícil ter que mudar para aquela casa. Jojo diz que sabe que eles haviam se mudado após seu tio perder o emprego, o que irrita Kevin, que pega o brinquedo da mão do garoto e o quebra chutando em sequência. O homem diz que quer o menino ajudando lá embaixo para ontem, e sai. Enquanto arrumava o jardim, um adolescente de skate passa pedindo a Jojo que mande um beijo para sua mãe. Logo em seguida, esse jovem topa com o Frankenstein, que ergue no ar e quebra o seu pescoço, chamando Joe de amigo. Ao voltar a si, vemos que tudo não passou de imaginação da criança. Sua tia surge na varanda, lhe oferecendo suco.
Ela pergunta por que ele não estava vestido de vampiro e o mesmo diz que era por conta do sol. Ao olhar para baixo, Joe percebe uma marca de mão no braço de sua tia, mas a mesma conversa dizendo que foi culpa dela por não avisar que iria fazer hora extra no trabalho. E Kevin diz que ficava cada vez mais difícil ser homem. O garoto afirma que seu tio não era homem. Um dia, enquanto Barbie passava as roupas e Kevin via uma luta, o telefone toca e a mulher atende. Ela chama seu marido, pois era o seu chefe na linha. O homem atende todo empolgado, achando que iria ser chamado para trabalhar novamente. Mas vemos toda a alegria da sua face se esvaziar após receber a notícia de que não iria mais ser contratado. Preocupada com seu marido, a mulher esquece o ferro quente em cima de uma das suas camisas. Após isso, já vemos Kevin abrindo a porta da frente. Ele sai com uma caixinha de madeira cheia dos brinquedos de Jojo, dizendo que não teria mais nenhum monstro naquela casa. O menino grita que o único monstro ali era ele, e seu tio lhe dá um tapa forte na cara, que o derruba no chão. Sua tia se deita sobre o menino e pede para que Kevin se afaste, mas o mesmo levanta a mão para ela, perguntando o que os dois iriam fazer, e chuta a lixeira. Assim que o homem entra, o garoto se levanta e vai até o lixo pegar suas coisas. Durante a noite, Joe chora segurando uma foto de John, dizendo sentir sua falta. Quando do nada, o projetor liga, ele desliga o objeto e se deita, mas o projetor liga novamente, mostrando o túmulo de sua mãe. Vemos a mulher sair se arrastando como um zumbi. Inclusive, essa é uma referência à capa do filme Noite dos Mortos-Vivos de 68, tendo até a mesma coloração azulada. Ela diz através de uma caixa de diálogo que ela e os amigos de Jojo estavam tomando conta do menino. Aos poucos se aproxima, entregando uma revista de Creepshow ao garoto, que sai da tela e se materializa na realidade. O garoto acorda assustado e olha pro lado em sua revistinha de Creepshow, vendo um anúncio de um bonequinho de voodoo intitulado A Vítima, onde ele escreve o nome de seu tio. Um dia, enquanto andava pela rua, o menino derruba a revista da mão de Jojo, e quando o garoto se abaixa para pegar, é abordado por um carteiro que lhe entrega um pacote. Jojo corre para casa e ao abrir encontra o pacote da vítima. Ele abre a embalagem e monta o boneco. No andar de baixo, Kevin abre a geladeira quando de repente seu tornozelo se vira para trás completamente, o fazendo urrar de dor. E vemos que quem fez isso foi Joe, que entortou o pé do boneco. Ele volta o pé do seu tio ao normal. Barbie chega nesse momento, mas não vê nada. Ele se levanta completamente apavorado e ouve risadas do garoto pela casa, mas a ignora e sai mancando. Mais tarde naquela mesma noite, Barbie vai até o quarto do menino e informa que irá trabalhar, e pede para ficar longe do seu tio, que está na cama o dia todo queimando de febre. Ela se aproxima do menino e diz que as coisas iriam melhorar, mas o mesmo fala que sabe disso. Assim que a mulher sai do quarto, o garoto olha para o lado e vemos que ele colocou o boneco em cima do aquecedor. Mais tarde, o homem está na cama quando ouve vários barulhos e uma música. Ele grita pedindo para que abaixe. Kevin se levanta e diz que o garoto está precisando de uma surra. Olhando em volta do seu quarto, percebemos que as paredes parecem estar escorrendo sangue. Ele pega um taco de beisebol e vai até a porta do garoto, dizendo que se ele não abrir vai arrombar a porta. A porta se abre imediatamente e Kevin se assusta ao ver um monstro marinho. A criatura ataca, arremessando o homem de cima das escadas. Assim que cai no chão, Kevin olha para cima e não vê mais nada. Ele se arrasta enquanto ouve os risos do menino. Na televisão, um homem fantasiado de vampiro diz aos espectadores para ficarem de olho, pois a conclusão do tio Kevin contra o monstro estava prestes a chegar. Nesse momento, a criatura quebra a porta e arremessa o homem do outro lado da sala. Vemos Jojo pegando o boneco na mão e assim que a criatura segura a perna do seu tio, ele amassa do boneco. Kevin urra de dor e pede pro menino dizer para os seus amigos que ele sente muito. A múmia aparece de cima das escadas e segura a cabeça do homem, enquanto a criatura marinha segura suas pernas. O garoto pergunta se seu tio estava pronto para sua conclusão. O que ouvimos a seguir são barulhos de carne rasgando e ossos quebrando. Barbie chega em casa e vê Kevin partido ao meio no chão, com sangue para todo lado, além da sala inteira destruída. Sem pensar duas vezes, ela corre para cima para ver como estava o garoto, e o encontra na cama vestido de Drácula. Joe pede para ela se sentar junto a ele, pois Barbie havia chegado na hora do grande final. A mulher pergunta o que aconteceu, e Jojo diz que uns amigos foram visitá-lo e tiveram que fazer uma limpeza, afinal era dia de limpeza, e abre a boca revelando presas de vampiro de verdade. Sua tia solta um grito e assim nossa história acaba, com um close na estante do garoto, e a vítima partida ao meio, aos pés de seus dois brinquedos. Caso 2. Televisão aberta dos mortos. Esse conto começa com duas crianças assistindo a TV aberta. O programa que vem se chama Biblioteca Mágica da Senhorita Buckberry. Após finalizar uma história, ela pergunta ao seu fantoche, Henrietta, sobre o tema do livro, e o boneco responde que era sobre ter o que merece. A mulher prossegue dizendo que isso se chama karma. Se fizer algo bom, coisas boas acontecem, mas se fizer algo ruim, o mascote grita que algo ruim aconteceria. E a mulher finaliza aquilo pedindo para que as crianças sejam boas. E entram os comerciais. Vamos para os estúdios do programa, onde a equipe pede para que Buckberry faça uma propaganda, falando para os pais e mães fazerem parte da família do canal. Mas ela diz de uma forma totalmente grosseira, terminando a frase com
Em seguida, eles pedem por uma segunda tentativa e a mulher o faz direito dessa vez. Assim que acaba, ela retira o fantoche e diz de uma maneira grosseira que precisava ir ao banheiro. Cláudia, a gerente da emissora, a segue pelos corredores, onde a estrela do programa exige que ela lhe dê o horário das 3 da tarde. Mas a gerente explica que isso seria complicado, pois ela teria que cancelar Amor e Pintura, um programa que estava há 10 anos no ar. Mas Bookberry fala que não liga e ameaça denunciar o trabalho da mulher para os superiores, e fecha a porta na cara da moça. Ela vai até o local onde o programa de pintura era gravado, e vemos que Norman, o apresentador, é um pintor talentoso fazendo um lindo cenário. Assim que encerra a gravação, Cláudia diz a Norman e o produtor que irá precisar cancelar o show. O homem fica muito triste, mas apenas pergunta se poderia gravar mais um episódio para se despedir. Impressionada com a calma do homem, ela questiona o seu produtor, George, o porquê dele não ter xingado e gritado. Afinal, ele perdeu seu emprego. E ele diz que Norman foi da linha de frente da guerra do Vietnã, que deve ter feito e visto coisas horríveis e desde então sempre mantém a paz de espírito. Em outro set do canal, um programa que avalia antiguidades, nos apresenta o catálogo daquele dia. Um soprador de neve, uma espada antiga e um pote de moedas. A câmera nos leva ao apresentador Goodman Tappert, que diz que o convidado de hoje, Ted Raimi, trouxe uma coisa inédita, um livro antigo selado por um cadeado. Ted explica que havia achado isso no seu porão e que estava na família há anos, e veio ver se valia algo. Goodman pede pela chave e abre o livro soltando uns suspiros bizarros de dentro. Assim que começa a ler, fica estarrecido. Ele diz que aquilo se tratava do Necronomicon, que pode ser considerado o livro mais perigoso do mundo. E isso é uma clara referência a Lovecraft. Além de que o nome Raimi referencia diretamente ao diretor do primeiro Ash vs Evil Dead. Ele prossegue explicando que qualquer museu pagaria $400 mil por um exemplar, e que sabia um pouco de Sumério. Goodman então começa a ler os encantamentos, fazendo o livro brilhar iluminando a sua cara, e fazendo as luzes piscarem. Assim que acaba de ler o feitiço, Ted é possuído pelo demônio do livro, e enfia a chave do livro na testa de Goodman, espantando várias pessoas da equipe. A criatura levita no ar e diz que todos devem fazer um juramento ao livro. No set de Amor e Pintura, Norman pinta mais um quadro. Assim que ele termina, ele se vira a câmera e agradece aos espectadores, mas é interrompido por Ted, que chega ordenando que entreguem sua alma. O produtor tenta impedir, mas é arremessado para longe com um único tapa. Ele vai para cima de Cláudia, dizendo que ela também tem uma alma muito bonita. Mas antes que se aproxime, Norman enfia um pincel em sua cabeça. A criatura apenas o retira e continua de pé como se nada tivesse acontecido. Norman arregaça as mangas, revelando a tatuagem de seu batalhão, e diz ao demônio que se ele não se comportar, irá o expulsar. O demônio tenta ir para cima, mas recebe uma sequência de socos e é arremessado ao chão. Assim que percebe que a criatura iria se levantar, Norman pisa em uma tábua e arremessa o removedor de tinta em sua mão. Ele enche a boca e acende um isqueiro, cuspindo uma rajada de fogo no monstro e incendiando seu rosto. A criatura grita e cai no chão. Norman auxilia George a se levantar e Cláudia questiona qual a saída mais próxima para poder avisar os demais, e também encontrar um telefone. Então Norman responde que era pela biblioteca mágica. No camarim, Bookberry está bebendo e se ajeitando. O seu fantoche é possuído pelo demônio e começa a conversar com ela como se fosse seu pai, menosprezando a moça e dizendo que ele e sua mãe ficariam muito desapontados com ela se a mulher não fizesse o show daquela noite, pois toda Chicago estaria assistindo, e aquela era a chance deles saírem dali. Bookberry promete que não faria nada de errado e de repente alguém bate na sua porta. A mulher pede para ser deixada em paz, mas vai abrir após muita insistência. Assim que abre, é atacada por Ted, que grita para a mulher entregar sua alma para o livro e a finaliza. Enquanto isso, o trio chega a outro set de filmagem e vem um verdadeiro massacre. Corpos e sangue espalhados para todo lado. Norman repara que as câmeras ainda estavam gravando, e Cláudia pede a George que vai checar o que aconteceu pelas gravações. O produtor acessa as câmeras e encontra Goodman recitando o feitiço. Em paralelo a isso, Bookberry se levanta possuída pela entidade do livro. George falou que encontrou algo e joga as imagens nos monitores, e assim que Norman escuta que os poderes dos mortos estavam no livro, ordena que encerre o vídeo. O homem diz que ouvir os feitiços não irá ajudar em nada. Com isso, Cláudia tem a ideia de encontrar o livro e trancá-lo, pois se o livro começou tudo isso, ele também deve encerrar, mas se perguntam onde ele estaria. A pergunta logo é respondida, quando Goodman, também possuído, derruba uma placa do set e ordena que todos façam um juramento. Ao ver que os dois não teriam chance, George aumenta os amplificadores e ensurdece a criatura. Porém, isso tem o mesmo efeito em Norman e Cláudia, só que o ruído afugenta a criatura, que grita que todos ali devem obedecer ao livro e morrer, correndo e desaparecendo com as escrituras. Os dois sobem para ver se George estava bem, e o agradecem pelo reforço. Nos televisores ali, eles percebem que a programação do canal continuava mesmo com toda a equipe estando morta. Cláudia conta que às 18 horas, Bookberry voltava ao ar. Os três olham para o relógio que marca exatamente 18 horas. Nesse momento, o programa se inicia e vemos Bookberry completamente deformada, dizendo para as crianças entregarem suas almas ao livro. George afirma que se eles lerem um feitiço na TV, o mundo estaria perdido. Mas Norman comenta que isso nunca irá ocorrer e sai, sendo seguida pelos outros dois. No set da biblioteca mágica, a criatura começa a ler o livro cercada pelos outros possuídos. Mas antes que consiga terminar, o pote com moedas de prata é quebrado no chão, chamando a atenção do monstro. Cláudia aparece e diz que é responsável pela qualidade do show, e não aprovava aquele programa. Nesse momento, Norman usa o soprador de neve no vídeo
vidro e moedas que estavam no chão, transformando a máquina em uma espécie de metralhadora, fuzilando os monstros com as moedas de prata, fazendo os demônios caírem. George pede para Claudia pegar o livro, mas assim que se aproxima é impedida por Buckberry. Ted se levanta e nocauteia George, e Goodman segura Norman pelas costas. Sem paciência com tudo que estava acontecendo, Claudia saca a espada e corta a cabeça da criatura, mas mesmo assim o ataque não para, pois em Riera, o fantoche do show começa a recitar o feitiço junto à cabeça ainda viva de Buckberry. Claudia grita pela ajuda de Norman, que dá um golpe em Goodman e arranca a chave de sua testa. Ele parte para cima do fantoche e pega o livro de sua mão. Em seguida, o chuta através da janela do cenário e tranca o livro derrotando os monstros. Com a batalha ganha, ele se senta na cadeira para respirar e as luzes se apagam. Em outro dia, Norman está pintando no seu estúdio. Por detrás das câmeras, Claudia conta a George que os diretores querem o amor e pintura em rede nacional por acharem que a decapitação de Buckberry fosse alguma jogada de marketing, e faz uma piada dizendo que foi o karma os ajudando. E assim a história se encerra com um zoom out da televisão, e vemos que as duas crianças foram infectadas e possuídas pelo livro. E não sabemos ao certo quais foram os seus destinos. Fala galera, qual foi a história favorita de vocês nesse episódio? Me contem nos comentários. E se um doutor descobrisse uma fórmula milagrosa para todo mundo perder peso magicamente, você aceitaria fazer esse tratamento? Quer saber o que aconteceu com quem passou por esse procedimento? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.